Em primeiro lugar, meus irmãos, eu gostaria de começar falando sobre o ponto principal desse primeiro tema, que é o devocional, que é a ideia de conhecermos a Deus, né? Nós tanto ouvimos acerca desse assunto, que é conhecer a Deus, nós devemos conhecer a Deus, a gente vem para a igreja para conhecer a Deus através da palavra, mas muitas vezes a gente não tem uma compreensão exata do que significa conhecer a Deus. Conhecer a Deus é uma obrigação nossa? É algo obrigatório para todo cristão? Ou será que é algo deliberado? A gente conhece a Deus porque, por uma disposição nossa de querer a Deus, será que é uma obrigação? Claro que a gente encontra muitos versículos na Bíblia que tratam o conhecer a Deus como um mandamento, é claro, né? Nós, como cristãos, temos eu diria até dever, né, de conhecer a Deus, uma necessidade, como o irmão falou, mas se a gente tratar, né, mesmo falando de mandamentos de maneira geral na Bíblia, simplesmente como uma obrigação, eu acho que a gente não vai estar indo na direção certa, né? A gente não obedece a Deus somente por obrigação, né? Deus, ele nos dá os mandamentos, mas a gente obedece ele porque a gente o ama, né? E quando a gente obedece a alguém, não simplesmente porque essa pessoa me mandou, né? Não simplesmente porque essa pessoa manda em mim e logo eu vou fazer a força, mas sim porque eu amo essa pessoa e fazer o que ela me mandou vai me agradar e agradar a ela, por isso eu faço, a gente chega a uma compreensão muito melhor acerca do que se trata do Evangelho. Então, pode permanecer lá no primeiro. Qualquer mandamento de Deus obedecido unicamente por obrigação não encontra o seu devido fim, né? Inclusive, nós temos a ideia na Bíblia de que Deus, ele nos deu a lei dele justamente para que conheçamos a ele e para que a gente possa amá-lo através desse conhecimento, né? Então, não é simplesmente por obrigação, embora também venha na forma de um mandamento. Relacionar-se com Deus deve ser, antes de tudo, um desejo profundo e sincero do nosso coração. Aí eu coloquei esses dois versículos, são versículos conhecidos, né? Oséias 6,3, que vai falar, né? Avancemos, prossigamos em conhecer ao Senhor, e Jeremias 29,13, que vai dizer, né? Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Ou seja, traz a ideia de alguém que está profundamente desejoso, né? Um coração sincero, um coração que está comprometido em conhecer a Deus, não simplesmente porque Ele me mandou, né? Mas porque eu preciso, como o irmão falou, é uma necessidade, e também por causa por ser um mandamento, né? Deus, ele traz a nós essa ideia de que precisamos conhecê-lo. Inclusive, a própria ideia de conhecimento, né? Conhecer a Deus para nós, às vezes ela pode vir de uma maneira diferente da que a Bíblia apresenta para nós, né? Muitas vezes, né, na compreensão moderna, conhecer a Deus, aliás, conhecer de maneira geral, pode trazer muito mais um sentido teórico e deixar de lado um sentido prático. Por exemplo, eu leio um livro, né? Leio um livro de capa a capa. Logo, eu sei o conteúdo desse livro, eu conheço esse livro. Ou alguém me pergunta, você conhece essa pessoa? Às vezes eu nunca nem falei tanto assim com essa pessoa, mas geralmente a pessoa diz, não, eu conheço. Ou um famoso, alguém pergunta, você conhece essa pessoa de famosa? Você nunca falou com um famoso na vida, mas você diz, eu conheço, já ouvi falar. Essa ideia de conhecimento, que vai mais para o lado de saber, né, ter em mente o objeto desse conhecimento, você encontra ela na Bíblia, mas conhecer na Bíblia não é somente isso. Conhecer na Bíblia, no pensamento hebraico, né, no pensamento bíblico, é muito mais uma ideia de ter intimidade com algo do que simplesmente de saber que esse algo existe, ou saber do que se trata esse algo. Um exemplo, né, é a própria história, né, narrativa de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam contra o Senhor por comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí muitas pessoas vão dizer, não, eles pecaram por querer saber demais. É o conhecimento do bem e do mal. Mas a ideia ali não é simplesmente de saber, é ter intimidade com o bem e o mal. Então, se a gente fosse traduzir para a nossa maneira de falar, o que Adão e Eva queriam ali não era simplesmente saber mais sobre o bem e o mal, mas era ter intimidade no sentido de arbitrar o bem e o mal para si. Eles queriam viver, decidir para eles mesmos o que era o bem e o mal, não viver dependentes de Deus para dizer a eles a forma de se viver, né? Então, a gente tem que ter em mente essa noção de conhecer, né? Eu conheço a Deus, é claro, envolve
o lado teórico da coisa, eu tenho que saber quem Deus é. Quem é esse Deus? Ele é bom, ele é amoroso, ele é onipotente, onipresente. Quais são as características dele? Mas essas características devem me levar a, como a gente viu lá no tema, né, do slide, a um relacionamento pessoal com ele, a uma intimidade. Não ficar somente no campo do saber, né, mas viver esse conhecimento. Então eu gostaria, pode passar o slide, de falar acerca de alguns exemplos do porquê a gente deve conhecer a Deus, né? Na Bíblia, o que a Bíblia fala acerca do conhecimento de Deus? O que a Bíblia fala acerca de termos um relacionamento com Deus e por que isso é importante? A gente tem alguns primeiros exemplos disso na própria narrativa de Gênesis, da criação, né? A gente vê um Deus que cria todas as coisas, e eu coloquei aqui vários versículos, mas a própria ideia de Deus descansar no sétimo dia, muitos estudiosos, né, muitos teólogos vão concordar que ali é muito mais a ideia de Deus fazer da criação a sua morada, ou seja, estar ali se relacionando com a criação que ele criou, do que simplesmente um Deus que cria tudo e depois vai embora. Pelo contrário, a gente vê Deus se relacionando com Adão e Eva, se relacionando com a sua criação, né? É um Deus que está ali no meio, não é um Deus que está à parte daquilo que ele criou. E isso é importante. A gente também tem a ideia do ser humano sendo criado a fim de conhecer a Deus, né? Paulo, tem aqui até Efésios 1, 4 até o 10, ele vai falar, todas as coisas, antes de tudo existir, foram criadas para que tudo convergisse em Deus, convergisse em Cristo, sabendo do seu plano de salvação, pudessem conhecê-lo e adorá-lo e glorificá-lo. Então, tudo remete a esse fim. Nós estamos aqui por esse motivo. A gente está aqui para conhecer a Deus. A gente está na Terra não por outro motivo, senão para esse. E tudo que a gente fizer deve apontar para esse fim, conhecer a Deus. E por fim, a humanidade foi feita à sua imagem e semelhança para refletir os seus atributos e a sua glória no meio da criação. E aqui a gente já vê uma ideia profundamente evangelística, por que não dizer assim? Porque Deus ele nos cria como imagem e semelhança sua, como pessoas que vão representá-lo no meio da criação. Então, por meio... Se eu sei que eu sou imagem e semelhança de Deus, quando eu tenho uma ação de amor, de bondade para com alguém, seja uma pessoa que eu conheço ou não conheço, eu não estou fazendo outra coisa senão refletir as características e os atributos do Deus que me criou, certo? Eu estou fazendo conhecido o Deus que me deu essa característica de poder refletir os seus atributos, de ser um representante dele aqui na Terra. E isso é profundamente evangelístico. É isso que a gente está fazendo quando vai pregar o Evangelho. A gente está tornando Deus que nos criou conhecido. Próximo slide. Também nós temos o relato do Êxodo, quando Deus ele vai até Moisés, ele escolhe um povo e pede um tempo, né, um local para a sua presença fosse criado. E o próprio livro do Êxodo ele gira em torno, ele termina inclusive com a presença do Senhor preenchendo, né, o tabernáculo, esse templo que guardaria a presença de Deus. Era Deus no meio do seu povo. Yahvé, o Senhor, faz aliança com o seu povo e promete a sua presença. E o povo do Senhor seria o meio pelo qual as demais nações teriam acesso à presença de Deus. Então, Deus ele faz uma aliança com o povo. E essa aliança tem por fim mostrar a sua misericórdia. Deus dá a sua lei a Moisés, e aquela lei deveria guiar aquele povo, guiar os caminhos daquele povo. E também, por outro motivo, e talvez o motivo principal, é que por meio daquela nação, os povos poderiam conhecê-lo, saber quem ele é. Eu coloquei aqui o Salmo 77, porque esse é um dos salmos que vão falar desse objetivo, dessa finalidade de Deus escolher aquele povo. Mas a gente encontra vários salmos que vão ter esse lado, digamos assim, missionário da escolha do povo. Se a gente ler aqui no Salmo 67, vai dizer o seguinte, vou ler os 2 primeiros versículos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Ou seja, Deus, ele tem por finalidade em escolher aquele povo, em fazer uma aliança com o povo de Israel, se tornar conhecido no meio de todas aquelas nações. É engraçado que muitas pessoas vão tomar a ideia de um Deus que escolhe um povo para si, como algo muito exclusivista, mas Deus em nenhum momento ele vai tratar o povo de Israel como sendo melhor que os outros povos. Pelo contrário,
A ideia de escolher Israel é que por meio daquele povo, todos os outros povos conheceriam a ele. Todos os outros povos teriam acesso ao plano de salvação que ele tinha instituído e haveria de cumprir por meio do Messias. Então, Deus ele tem um profundo compromisso, uma aliança com o mundo, com a humanidade. Ele está profundamente desejoso de reconciliar a humanidade consigo. Certo? A humanidade que se perdeu, cometeu erros e pecados, e isso os afastou de Deus, e agora Deus está, por meio de Israel, cumprindo essas promessas que vão trazer a salvação para todo mundo. Uma revelação progressiva que apontava para um cumprimento futuro e pleno. Veja, mesmo com Deus se fazendo presente ali no templo, no tabernáculo, ainda isso não era o fim daquela revelação divina. Inclusive, a ideia de uma revelação divina, de Deus, se mostrando para aquele povo, é uma das ideias mais importantes na Bíblia. Né? Imagine se Deus nunca tivesse se revelado para nós. Se Ele tivesse deixado a gente à toa, sem saber nada sobre Ele, e estivéssemos numa ignorância total acerca de quem Ele é. Mas não, Ele é um Deus que se revela. Um Deus que se revela pelas Escrituras, Ele é um Deus que se revela por meio da natureza. Paulo vai falar isso em Romanos 1. A gente observa o mundo, o universo, a sua complexidade, e a gente é capaz de ver que existe um Criador. A gente é capaz de observar os seus atributos invisíveis sendo revelados para nós de uma maneira evidente, de uma maneira clara. Então, essa revelação de Deus e fazer uma aliança com o povo apontava para um conhecimento muito maior acerca de quem Deus é na pessoa de Jesus Cristo. A gente vê isso no livro de Hebreus, né? Hebreus fala, todo aquele templo, todas aquelas leis, todos aqueles sacrifícios apontavam para uma pessoa, e essa pessoa era Cristo, que cumpriria tudo aquilo. Ele seria o real sacrifício, ele carregaria a presença de Deus, ele seria o tabernáculo de Deus entre os homens, ele seria aquele que cumpriria todas aquelas promessas e traria a revelação plena de quem Deus é. Né? Então a gente chega no último ponto aqui, que é a própria encarnação de Jesus. Deus se fez homem para que a humanidade pudesse conhecê-lo. Jesus, segundo Paulo, era a imagem do Deus invisível. Era como se o Deus que nós não podíamos ver, o Deus que nós não podíamos tocar, o Deus que nós não tínhamos um conhecimento pleno, não é apenas como, mas é literalmente isso, é Deus em carne do nosso meio. E isso é maravilhoso. E isso é o ponto central do Evangelho. É Deus se fazendo próximo a nós, se revelando a nós. Inclusive a Bíblia, ela vai tratar dessa ideia quase como uma ideia absurda, como um escândalo. Paulo vai falar isso em Coríntios. E como é que pode Deus infinito, eterno, além do tempo, do espaço, além de tudo, se fazer limitado, se fazer homem, poder ser tocado? O Deus que existiu antes de qualquer coisa que existisse, agora, como João diz no início da carta dele, nós ouvimos ele, nós tocamos nele, nós vimos com os nossos olhos. Como isso entra na nossa mente? A questão é que não entra, mas Deus ele fez isso. Para a gente pode parecer absurdo, né? Paulo, aliás, para quem quer tomar para si uma maneira de ver o mundo puramente racional, como Paulo vai dizer para os gregos, isso é loucura. Buscam sabedoria, querem ver lógica nas coisas. Para os judeus que buscam milagres, que buscam na religiosidade deles tentar colocar Deus na caixinha, também não vai fazer sentido. Como é que Deus vai virar homem? Mas esse absurdo, esse escândalo, é o Evangelho de Deus que salva. É Deus, um dia, por graça, por misericórdia, por amor, ter se feito homem, ter se humilhado, ter se revelado e levado o compromisso dele, a aliança dele até o fim, até o ponto em que ele mesmo perderia tudo, morreria numa cruz para que a gente pudesse ser reconciliado com ele. Então, na Bíblia, a gente tem essa ideia do conhecimento, da revelação, do relacionamento muito concretizada, literalmente concretizada. Deus, ele se relacionou com a gente fisicamente, ele esteve no nosso meio, ele foi uma pessoa. E ainda é uma pessoa, ele está vivo, né? Ele está no nosso meio, ele se fez presente através do seu Espírito Santo. Então, aqui nós vemos um privilégio de conhecermos a Deus, né? Às vezes a gente fala de conhecer a Deus quase como algo automático. É uma barrinha que eu vou enchendo, é um grau que eu vou subindo. Quanto mais eu oro a Bíblia, quanto mais eu oro. Mas, veja,
Eu coloquei aqui primeiro esse texto de 1 Reis, no contexto em que Salomão constrói o templo, né? O primeiro templo ali de Israel, e ele vai fazer uma oração para Deus. E olha só as palavras de Salomão. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. E João, né, séculos depois, quando Cristo vai se fazer carne, quando o próprio Deus realmente vai habitar na terra, né, ele vai dizer: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E lá em Colossenses 1, 26 a 27 vai dizer: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então vejam que grandioso privilégio. Salomão nem imaginava que um dia o próprio Deus realmente habitaria entre nós. Um dia, o Deus que não cabe nem nos céus dos céus, nos mais altos céus, viria para a terra. Se faria acessível a nós. E esse é o mistério do Evangelho que realmente se concretizou. É Cristo em nós. Nós temos acesso a Ele, nós temos acesso à Sua presença. Nós podemos conhecê-lo. E de uma forma tão simples, né? É um privilégio que não cabe na nossa mente, é inimaginável, mas de uma forma tão simples nós podemos conhecer um Deus que é eterno. Vindo aqui na minha Bíblia, lendo acerca desse Deus, orando, falando com esse Deus. E isso é a graça do Evangelho, isso é o amor do Evangelho, isso é a glória de Cristo em nós. Nós temos acesso a essa presença. Então aqui, isso foi a parte teórica, digamos assim, a parte que a gente encontra na Bíblia, os motivos para conhecermos a Deus, né? Mas como é que eu realmente conheço a Deus na prática, né? Aí a gente entra no tema principal da aula, que é o devocional. Pode passar. Tá aí já. Aí eu coloquei aqui um texto, primeiro texto básico, que é Isaías 6. Mas é o texto em que Isaías é chamado. Deus, ele chama ali Isaías, o profeta, para falar às nações, em contexto evangelístico. Isaías falaria a uma nação pecadora, igualmente, sendo ele igualmente um pecador. E ele se reconhece pecador diante de Deus. Ele sabe: ai de mim, que sou pecador e habito num povo igualmente pecador. Eu faço parte do problema que Deus está me enviando para resolver. Isso não cabe na mente de Isaías, ele acha que vai morrer, inclusive, naquele momento, de estar diante de Deus. Então, isso a gente pode trazer como uma lição para nós mesmos. O que fazer com o fato de estarmos diante de Deus e tendo Ele nos dado uma missão tão grande, que é falar acerca dele? O profeta reconhece a necessidade de um relacionamento com Yahvé antes de ser enviado. Certo? Isaías, ele sabe que ele precisa primeiro de comunhão com Deus. Ele precisa primeiro resolver o problema dele. Eu sou pecador, preciso de salvação. Porque como é que eu vou falar para esse povo sendo eu ruim do jeito que eu sou? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer que a gente precisa conhecer a Deus antes de torná-lo conhecido. Né? É o relacionamento pessoal com Deus que o transforma para ser usado por Deus nas missões. Né? E lendo logo o próximo ponto, só podemos vencer o pecado e a nossa própria carne se estivermos em constante comunhão com o Pai. Então, a gente vai falar mais sobre essa questão lá na parte do discipulado, mas a gente precisa entender, a gente está em um processo constante de conhecer a Deus, está em um processo constante de cura. Nós precisamos ir atrás de Deus para sermos curados. E, é claro, em nenhum momento vai chegar que a gente vai poder dizer: eu sou perfeito. Agora eu estou pronto que eu sou perfeito. Agora que eu não tenho problema nenhum, aí sim eu vou começar a pregar. Nunca vai chegar esse momento. Me diga um ser humano na Terra hoje que não comete um erro. Inclusive, se alguém se considera perfeito ao ponto de dizer: eu não tenho pecado, eis aí o seu pecado. De se considerar alguém perfeito. O João vai falar isso. Ele que diz que não tem pecado já pecou e fala isso. Então, existe em primeiro lugar, essa humildade da parte de nós de reconhecer que as pessoas que necessitam de Deus, para as quais nós estamos pregando, partilham conosco da mesma necessidade. Então, se nós pregamos o Evangelho para que mais pessoas possam se relacionar com esse Deus, como falaremos e anunciaremos uma mensagem acerca de alguém que não conhecemos? Então, vamos para o próximo ponto. Gostaria de fazer uma breve exposição do texto mais conhecido acerca da oração, que é Mateus 6.
Então eu vou ler rapidamente, do versículo 5 até o 8, Jesus vai dizer o seguinte: e quando orarem, não sejam como os hipócritas. Gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês lhe pedirem, né? Então, aqui a gente vai tratar desse primeiro elemento do nosso devocional, que é a oração, né? Por que a gente precisa de um devocional? Por que o devocional ele não é simplesmente, ele não deve ser tratado como um momento apenas no nosso dia, mas o momento, né? O momento mais importante do nosso dia. É porque a oração é um contato direto com Deus. É a gente ir até Deus e apresentar a Ele aquilo que a gente precisa. É apresentar a Ele aquilo que a gente precisa falar, né? Às vezes a gente precisa de alguém para escutar aquilo que a gente tem na nossa mente. Deus, quem tem mais além de Deus, que sabe tudo que ocorre no nosso coração para nos ouvir, né? Às vezes, em meio aos problemas, a gente precisa de Deus para apresentar a Ele os problemas e a gente precisa falar com Deus, né? Porque justamente a gente precisa estar nesse relacionamento contínuo com Ele. Então, Jesus ele vai trazer esses princípios. No versículo 5, ele vai trazer a ideia de que a intenção do coração ao orar é muito mais relevante do que a ação de orar em si. Veja, eu posso orar 1000 vezes por dia, se é que é possível. Não sei se fossem orações pequenas, né? 1000 orações pequenas. Mas se essas orações não forem feitas com uma intenção real de conhecer a Deus, com um coração sincero, forem orações automáticas, quase como um robô ali repetindo as coisas, seria muito mais proveitoso que eu orasse uma única vez no dia, mas com um coração realmente desejoso de conhecer a Deus. Um coração realmente desejoso de apresentar para Ele aquilo que eu penso, aquilo que eu preciso, e o meu desejo genuíno de conhecer. Então, o que Jesus ele traz aqui? Quando vocês orarem, não vão orar pensando que a oração é simplesmente, como muitos pensam, o meio de eu receber uma recompensa, eu vou orar o suficiente para Deus me dar o que eu quero, ou eu vou orar para receber uma recompensa lá no céu. Não é isso. Oração é conversa, oração é relacionamento. É eu sentar ali com Deus, no meu momento íntimo, inclusive esse é o próximo ponto, e apresentar para Ele tudo que eu penso, tudo que eu quero em uma conversa, né? Inclusive, vai ter um versículo que Jesus ele vai falar para os fariseus, né? Aliás, no próprio Sermão do Monte, ele vai falar para os discípulos acerca dos fariseus. E ele vai dizer o seguinte: se a sua justiça, a justiça de vocês, discípulos, não excederem muito a dos fariseus, vocês não vão entrar no reino do céu. Isso para a gente parece algo simples, porque para muitos a imagem de um fariseu é aquele cara mau, hipócrita, que faz só o que ele quer da vida dele, não realmente quer Deus, mas é totalmente o contrário. A imagem que as pessoas na época de Jesus tinham dos fariseus eram de pessoas boas, eram de pessoas religiosas. Eles oram tantas vezes no dia, eles leem as escrituras, eles sabem de capa a capa toda a lei. Esses eram os fariseus, eles eram um modelo para o povo, mas para a sociedade. Mas para Jesus, que conhece os corações, ele sabia que não era nada disso. Inclusive, para os fariseus era natural eles fazerem aquilo de aparência. Eles eram profissionais em parecerem bons no que eles faziam. Mas Jesus, ele fala justamente isso: a justiça de vocês não tem que ser só de aparência. Não é simplesmente quantas vezes você ora no dia. Não é porque você é capaz de orar usando termos teológicos, usando termos complexos. Não é quando você vem aqui na oração culto e traz uma oração poderosa. Não, a oração mais simples, mas com um coração sincero diante de Deus, é a oração que agrada a Deus. Não é de aparência, não é simplesmente algo que eu faço por obras, para ser bom diante de Deus. É uma oração com intenção correta, né? Então a oração é uma conversa íntima entre você e Deus, né? Por mais que a oração ela tenha seu espaço, né, no ambiente do culto, né, público, coletivo, a gente ora aqui diante de Deus, né, e é profundamente bom, edificante nós estarmos em comunhão, orando a Deus, estarmos juntos, glorificando a Deus, mas também a oração ela precisa ter o seu momento individual.
seu momento de intimidade. Jesus fala, feche a sua porta e ora a Deus em secreto. O seu Pai que vê, está em secreto, vai lhe recompensar, vai ouvir você, vai estar ali em um relacionamento com você. Então, temos esse ponto. A oração também não deve ser algo mecânico, mas natural e feita pelas motivações corretas. Jesus ele fala das repetições, né? É claro, nem toda repetição para Jesus é algo estritamente errado. A gente mesmo repete às vezes coisas nas orações, né? A gente glorifica Deus, repete palavras e tudo mais, mas o problema não é a repetição em si. Inclusive Jesus fala, não façam como os pagãos, sabe? Os pagãos eles repetiam as coisas na oração dia e noite para receber uma recompensa. Então a ideia que Jesus está trazendo ali é que a gente não tem que orar a Deus só para receber recompensa. É claro, Deus ele ouve os nossos pedidos e atende aos nossos pedidos segundo a sua vontade. Mas se a minha motivação para orar for sempre eu querer receber algo de Deus e não estar em um relacionamento com Ele, não vai dar certo. Esse não é o ponto principal. Imagine se você tivesse um amigo que só viesse para você para pedir dinheiro, para pedir alguma coisa. É uma amizade que não está tudo certo, né? Não vai ser muito agradável. É a mesma coisa com Deus, né? É um relacionamento e não um mecanismo de troca, né? O próximo ponto é: o Pai nos conhece inteiramente, mas Ele deseja ser conhecido por nós. A necessidade vem de nós. Então, não é porque Deus ele precisa de oração. Não é como os deuses gregos. Os deuses gregos eles precisavam de gente adorando eles, senão eles morriam, né? Para eles era por necessidade. Para Deus, não. Deus ele já sabe o que a gente vai falar. Deus ele sabe que a gente precisa. Deus ele não precisa da gente, certo? A gente tem que ter em mente isso. Deus ele não precisa da gente. A gente não é. Se a gente não adorar a Deus, se a gente não deixar de querer conhecê-lo, se a gente ignorar Deus completamente a partir de hoje, para Ele não. É claro, vai fazer diferença porque Ele nos ama, Ele vai se entristecer profundamente. Mas Ele não vai morrer no sentido de vou machucar a Deus ou algo do tipo. Não, Ele não precisa da gente, a gente que precisa dele. A gente que precisa de um relacionamento com Deus, porque senão a gente primeiro vai estar desprovido de sentido na vida. Que adianta eu ter tudo que eu tenho e não ter a Deus, não conhecer o motivo de eu estar aqui, como eu falei lá no princípio, eu conhecê-lo. Então, nós que temos a necessidade de oração, e não se trata de religiosidade, a conversa com Deus deve fazer falta em nossos corações. Não é simplesmente seguir uma agenda. Eu vou marcar aqui meu horário, marcar presença aqui no meu devocional diário e ficou por isso. Não, tem que fazer falta. Eu não fiz meu devocional, tem que doer no meu coração o dia inteiro. Porque eu não falei com a pessoa que eu amo, mais do que qualquer outra coisa no mundo, que é Deus. Então, tem que fazer falta. Isso, a oração. Vamos para o próximo ponto. Indo para o próximo ponto, é a meditação nas Escrituras. Se por um lado, o devocional consiste em nós irmos até Deus para falar aquilo que nós precisamos, queremos falar para Ele, por outro lado, o devocional também consiste em nós ouvirmos de Deus o que Ele quer falar para nós, né? Nós ouvimos dele quem Ele é. Nós ouvimos aquilo que nós precisamos ouvir. Então, aqui eu trouxe 5 passos para nós lermos as Escrituras e, mais importante do que ler, né, meditar nas Escrituras, compreender e viver as Escrituras. E o primeiro passo é entender, saber o que você está lendo, né? Página 8, inclusive, na apostila, se quiserem acompanhar. É claro, se eu for ler texto profético, ler Isaías, se eu pegar um texto de algum profeta maior e abrir ali no capítulo, no meio do livro e começar a ler, eu não vou entender nada, certo? Porque eu não vou ter em mente a questão do contexto, não vou ter em mente todos os fatores que eu devo levar em consideração para entender aquele texto. E é claro, porque isso é óbvio, né? Se eu estou lendo algo, eu quero entender algo. Mas é um óbvio que falta para muitas pessoas. Porque muita gente que trata a leitura das Escrituras como algo mecânico, vai chegar no devocional e vai, vou abrir aqui no qualquer livro, a pessoa que abre, não, Deus, fale comigo, e abre a Bíblia achando que Deus vai conduzir ali o vento para abrir na página correta que ele quer falar. E não é assim que funciona. A leitura das Escrituras, o conhecimento de Deus, vem de uma leitura lógica. Abra a Bíblia, aqui Mateus. Qual o contexto de Mateus? O que Mateus está querendo me dizer acerca de Jesus, do Evangelho dele? Por que Mateus escreveu esse livro? Como ele escreveu esse livro? Para quem ele escreveu esse livro? São vários fatores que eu tenho que ter em mente ao ler.
Então é muito importante essa questão da compreensão. Ah, mas eu não entendo, tem muitas coisas que eu não entendo na Bíblia. Né? Aí eu vou ver logo o último ponto, aí depois volto para trás, que é a ideia de você compartilhar o que você lê, e você lê conjuntamente. Se eu não tenho individualmente a capacidade de entender as Escrituras, né, que é algo difícil, ler a Bíblia é algo difícil, a Bíblia é um conjunto de 66 livros, cada um com a sua individualidade, então se eu não tenho essa possibilidade, eu vou me juntar com os meus irmãos e vou ler, né, vou buscar essa compreensão. É claro que a gente está falando de um devocional, individual, de intimidade. Né? Então também vem de uma busca individual, entender o que eu estou lendo. E é claro, isso vem através do esforço. Não vou começar ali como muita gente começa, né, em Mateus, e começa com a genealogia, aí já vem um monte de nomes, né? Tal pessoa gerou tal pessoa, que gerou tal pessoa, que gerou tal pessoa, e já desiste ali por falta de esforço. E é claro, sem esforço a gente não vai entender a Bíblia. A gente tem que sentar e ler. Né? A gente tem que saber, né, ler até entender. E é algo complexo, é algo difícil. Também memorizar, ruminar as Escrituras durante o dia. Ou seja, eu li ali um texto, eu sei que aquele texto está falando de Deus para mim, e de uma lição que eu posso tirar para mim, e eu já coloco aqui outro ponto, que é descobrir a lição, saber o que esse texto quer ensinar para mim, né? Se eu sei que aquele texto tem esse poder transformador, e não é um poder transformador mágico, li o texto de manhã, nem lembrei do texto ao longo do dia. Não, esqueci completamente o texto, mas eu tenho a expectativa de que, pelo fato de eu ter lido, a minha vida vai mudar. Não é assim também. Né? É pela prática do texto. É eu entender aquele texto e saber o que ele quer me ensinar e viver isso. Né? Jesus fala para eu amar os meus inimigos. Coisa difícil. Não é? Só pelo fato de eu ler que eu devo amar os meus inimigos, eu não vou automaticamente passar a amar os meus inimigos. Eu vou ter que me esforçar. Vou ter que deixar o Espírito Santo trabalhar no meu coração para que essa disposição que é divina, nenhum ser humano naturalmente vai amar o seu inimigo. Isso é algo divino. É uma lógica que só vem da parte de Deus. É uma transformação do Espírito Santo em nós. Certo? Isso só vai vir se eu praticar, se eu ter em mente, né, as Escrituras constantemente na minha vida. Né? Também uma decisão a tomar. Né? A palavra de Deus sempre exige uma reação, que é exatamente isso. O relacionamento ou devocional com Deus deve ser uma via de mão dupla. Você fala com Deus na oração e ouve a sua voz nas Escrituras. Próximo slide. O devocional pessoal deve ser uma prática constante, um estilo de vida, comunhão com Deus todos os dias. E aqui eu trouxe alguns fatores que parecem simples, parecem básicos ou óbvios, mas são importantes, né? Eu coloquei aqui o horário de manhã ao acordar. É claro que isso não é uma regra para todo mundo. Até porque a ideia que eu apresentei aqui é de que o devocional não é algo sistemático, mecânico. Siga esse método e a sua vida vai melhorar. Não tem um método específico. Claro que tem a ideia geral, né? Você tem que orar e tem que ler as Escrituras. Mas por que de manhã ao acordar? É porque eu penso que pelo menos uma pessoa já tenha vivido isso, mas é o seguinte: eu acordo de manhã, estou sem vontade de fazer meu devocional, vou deixar para de noite. Aí chega de noite, estou cansado, estou com sono, trabalhei o dia inteiro, estudei, etc. Vou dormir, não fiz o meu devocional. É algo muito tentador, certo? É claro, como eu disse, muitas pessoas não têm essa possibilidade de manhã ao acordar, por conta do trabalho, por conta de estudo, mas mesmo assim, vem de um esforço nosso, né? Se nós podemos fazer esse esforço, nós seremos muito abençoados. Igualmente, se você ter o esforço de fazer o seu devocional de tarde, de noite, não importa o horário, o que importa é fazer. Né? Outra coisa, é um lugar só você e Deus. Jesus fala: entre no seu quarto, feche a sua porta, mesmo por conta das distrações, né? Você vai orar ali no meio de casa, na mesa, está todo mundo fazendo as coisas, falando alto. Você vai orar e ler a sua palavra, aliás, a palavra de Deus, na sala de aula. Está tendo aula e no meio da aula você começa a ler as Escrituras. Bem difícil se concentrar. Então é bom que a gente, especificamente nesse momento mais contemplativo, de busca a Deus, a gente esteja num lugar adequado para isso. Né? Também a questão da posição confortável. E aqui eu trago até para a ideia, de se distanciar da ideia
é meio religiosa aqui. Não, se você orar de joelho, você está tendo uma oração mais efetiva do que você orar em pé. Se você orar em pé, a sua oração vale menos do que você orar no chão, jogado, ou coisa do tipo. A posição não importa. É claro que você tem exemplo que, em certo sentido, a posição ela vai ali, às vezes, representar uma certa devoção pessoal. Né? Você pode orar de joelho e você acha que isso é uma forma de se devotar mais a Deus, de ser devocional, então ore de joelho. Mas se você quiser orar de em pé, sentado, é até por uma questão pessoal. O que importa é você estar numa posição confortável. Né? Porque às vezes, se você está, sei lá, quebrou a perna, você está numa posição específica que a sua perna vai doer muito, é bom não orar nessa posição específica, porque você vai, né, se distanciar do propósito e esvaziar a mente. Eu não vou ter tempo de explorar tanto aqui a questão do ponto de contato, mas qual que é a ideia? É que se você tem uma prática, né, e eu termino com isso em um minuto, você tem uma prática que pode te ajudar na hora do devocional a esvaziar a sua mente, a deixar de lado as distrações do mundo, e você pode colocar isso no seu devocional, isso vai ser bom para você, para lhe aproximar de Deus, então você pode usar isso como uma forma de contato, de esvaziar a sua mente, de se aproximar mais de Deus. Por exemplo, música. Você gosta de tocar violão ou qualquer outro instrumento. Se você fazer isso como uma forma de adoração ali no seu devocional, e isso ajuda você a esvaziar a sua mente, é muito bom. Ou leitura, escrever sua oração para Deus também é muito útil. Então, meus irmãos, 2 minutos? Certo. Então, aí a gente tem um ponto de contato, né, uma prática, um costume, um método que você tem uma afinidade para ser conciliado durante o devocional. Sim, a gente pode depois falar um pouco mais, mas a ideia dessa primeira aula é justamente trazer essa prática que é tão importante, né, que é o devocional, para a nossa vida. E é claro, muitos podem se perguntar, mas o que isso tem a ver com o evangelismo? A gente vai saber na próxima aula. E, na verdade, muitas pessoas já deveriam ter ligado as coisas. Eu até falei aqui, né? Como é que a gente vai falar de um Deus como é que a gente vai tornar conhecido um Deus que a gente não conhece? Tinha que ter uma prática diária, um desejo profundo de conhecê-lo, e a gente quer falar acerca dessa pessoa para os outros. Isso não vai fazer sentido, não vai realmente... talvez Deus até pode te usar se você não conhece ele direito, mas para você não vai ser uma experiência tão boa, até porque, como eu disse, Deus ele não precisa que a gente seja perfeito para que as pessoas se salvem. Deus ele não precisa de nós, certo? O plano de Deus não é afetado de maneira alguma pela nossa negligência. Ele é soberano, é eterno, ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer, como ele bem entende. Mas isso vem de uma necessidade nossa, individual. Então, prossigamos em conhecer o Senhor de todo o nosso coração.